Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje é dia de artes marciais aqui no canal. Vamos falar de A Câmara 36 de Shaolin, filme de ação de 1978 lá de Hong Kong. A Câmara 36 de Shaolin é um filme de 1978, considerado um dos grandes expoentes do gênero artes marciais de Hong Kong. Na história, o protagonista San Te, vivido por Gordon Liu, é um estudante com ligações com o movimento de libertação do seu país, e vê sua vida completamente destruída pelos governantes que sufocam os opositores. Ele foge do local e se exila em um templo Shaolin, onde pratica artes marciais e se torna um mestre após vencer as 35 câmaras de treinamento. Sabe aqueles filmes que você assiste uma vez quando é criança, e aí depois, quando vai rever, nem lembra direito e parece que é um filme novo? Foi mais ou menos essa experiência que eu tive com o Câmara 36 de Shaolin. Inclusive, eu descobri que ele tem sequências, que eu estou me programando para assistir, obviamente. Eu acho que a parte mais interessante dele é que, apesar de ser uma história de vingança, o foco da narrativa toda vai ser o treinamento com os monges. Ele vai tomar a maior parte do filme e vai ser a parte mais interessante de longe. Você vê ele evoluindo através das câmaras, um pouco da filosofia lá dos monges e as formas inteligentes que ele usa para conseguir passar pelas câmaras, porque não é só um teste de força física, mas é também muito de habilidade e de esperteza no mundo das artes marciais. Inclusive, uma das últimas lutas que ele tem com um dos monges mais fortes, ele vence justamente ao perceber que só um bastão não bastava para derrotar esse mestre. Ele precisava modificar a arma para deixar ela mais interessante. O que eu achei interessante também nessa cena é que dá a impressão, pode ser um problema de tradução, né, na hora da legenda, dá a impressão de que ele criou esse bastão de 3 segmentos. Mas eu já vi esse tipo de arma várias vezes em outros filmes, então não acho que o filme queira dizer que ele foi a primeira pessoa a pensar nessa arma. Acho que foi mais um erro de adaptação de tradução. Uma coisa também que chama minha atenção nesse filme, mas que é uma constante em todos esses filmes de Hong Kong, até mais ou menos o fim dos anos 90, é que você não tem uma conclusão exata para o filme, pelo menos não da forma que a gente é acostumado aqui no Ocidente. Ele basicamente acaba no clímax, ou seja, você derrota o vilão, né, o chefão final, você vê o corpo dele no chão, dá 3 segundos, levanta a música e fim. Sim, é isso mesmo. Você não tem uma consequência da morte do vilão, o que aconteceu, se ele reestruturou a terra que ele morava, se ele voltou a ser... Nada. Ele simplesmente ganha a luta e acabou. Eu já vi vários filmes de Hong Kong e eu digo que muitos acabam assim. Até alguns filmes do Jack Chan tem esse momento de acabar no clímax, eu acho muito estranho. Não é algo que eu vá me acostumar. Eu acho que é um filme que vale muito a pena se você pensar nele como uma inspiração que as artes marciais trazem. Porque é muito fácil você assistir só a parte da luta, dos combates, que, por sinal, abrindo um parêntese, apesar dele ser muito bem coreografado, você vê que naquela época lá dos anos 70, você ainda tem uma dificuldade em passar a fluidez que hoje em dia, claro, você tem nos filmes de ação e de luta de Hong Kong. Então, muitas vezes, as lutas meio que parecem, sabe, uma dancinha, porque você vai ter o cara dando golpe, o outro defendendo exatamente no mesmo lugar. Isso quando não, pasmem, o cara dá o golpe e espera numa posição totalmente estranha, porque ele sabe que vai vir um outro golpe pra ele já defender na cena, uma coisa totalmente sem nexo. Isso acontece em diversas lutas. E assim, tem mais a ver com a evolução da técnica de filmagem do que necessariamente com a qualidade do filme. Eu acho que provavelmente a única coisa que eu achei bem negativa em relação ao filme foi isso. Tem umas horas que fica parecendo até... Sabe quando você tá fazendo paródia de filmes de ação? Tipo Kung Fusão? Então. Outra coisa que eu acho que me incomodou... me incomodou de verdade. Outra coisa que me incomodou de verdade foi que você não vai ter um trabalho com os outros personagens. O que eu quero dizer com isso? Tirando o San Te, que é o protagonista do Gordon Liu, a maioria dos outros personagens são aqueles personagens unidimensionais que estão ali basicamente para cumprir o papel, seja de antagonista, seja de coadjuvante. Os mestres, no geral,
não vão ter uma grande diferença de personalidade, os vilões também, e as pessoas que estão do lado do protagonista também não vão ter uma personalidade bem trabalhada. O foco é mesmo as artes marciais. Então pode ser que seja decepcionante para algumas pessoas. O fato é que, apesar de tudo, eu recomendo muito esse filme para quem gosta de filmes de ação. Eu acho que ele é bem interessante de assistir para você entender mais ou menos como começam alguns dos clichês que você vai continuar vendo, não só no cinema de Hong Kong, como também em seriados, tanto de Hong Kong quanto da China, nessas produções de artes marciais. Você vai ver como foi que Gordon Liu começou. Tem uma curiosidade interessante quando eu estava pesquisando sobre o filme, que diz que muitas pessoas não estavam apostando nele porque achavam que ele não tinha o perfil do protagonista da época. E aí você vê que hoje em dia quantos atores não se espelham totalmente tanto no Gordon Liu nesse filme como em outros filmes que ele fez na época. Pra você ver como esse filme acabou quebrando vários paradigmas e trazendo novos tipos de narrativa e estrutura para esse gênero. Portanto, eu acho ele bem essencial. As 35 câmeras de treinamento, elas funcionam basicamente como mini desafios que vão testar as habilidades desses monges em treinamento e fazer com que eles vejam além da luta puramente dita. Por exemplo, vai ter uma câmara em que eles vão ter que correr bem rápido e conseguir passar por um lago que só tem alguns pontos para eles pisarem. O protagonista, o Sante, vai cair várias vezes até ele conversar com o monge e começar a perceber o que ele estava fazendo de errado. E isso vai se repetindo em algumas das câmaras. Claro que eles não mostraram todas as 35, porque, iam ser 4 horas de filme. Tem uma bem interessante também, que ele tem que carregar água nas costas. Isso é uma dessas cenas clichês que você vai ver diversas vezes em outros filmes chineses por aí. E ele acaba ajudando outro monge. Tem umas que são até bem angustiantes. Por exemplo, uma que você tem que dar cabeçada em vários sacos de treinamento que estão amarrados. E é claro, todo mundo sai com a testa sangrando. E por aí vai. Eu acho que se tem outra coisa que eu gostaria de destacar, é o fato de que você vai ter uma narrativa da importância, vamos dizer assim, da agressão como forma de fazer política. Porque o que acontece? Essa é até uma frase que o próprio protagonista vai dizer. Eu deveria ter aprendido Kung Fu em vez de ética na escola. Às vezes o diálogo não vai adiantar. Então você vai precisar lutar por aquilo que você acredita. E nesse caso, por libertar a própria região, ele precisou lutar. E usar as técnicas dos monges, que eram proibidas para esse tipo de coisa. E meio que fica perceptível que os monges, logo quando ele chega, entendem por que ele tá ali. Ele estava fugindo, refugiado. E ele passa 8 anos nesse treinamento, não só lutando, melhorando o condicionamento físico, mas também aprendendo toda essa filosofia, que os monges têm, essa parte doutrinária. E eles meio que deixam assim aberto para ele poder ir, voltar e fazer a justiça, Não chega a ser uma vingança, é uma justiça. E é interessante que lá pra perto do final do filme, quando ele chega no local pela primeira vez, ele tá todo paramentado já de monge. Ou seja, ninguém lembra da existência do Sante lá de 8 anos atrás. Eles acham que ele não vai revidar, porque monges na época não deveriam revidar, deveriam não se meter no que tá acontecendo e não usar suas técnicas pra isso. E ele mete a porrada lá nos caras. Provando, portanto, a tese dele de que é importante saber Kung Fu. Vocês já conheciam o filme ou se interessarem em assistir? Por favor, comentem aqui embaixo e, aproveitando, considerem curtir o canal e dar um pouquinho de atenção. Que tal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.